Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os amados irmãos, com a querida igreja do Senhor Jesus. Um bom dia a todos, bom dia aos amigos, a graça de Deus seja com todos vós. Queridos irmãos, é uma alegria, um prazer imenso poder estar de volta com os amados irmãos, com aqueles que nos ouvem, aqueles que nos acompanhavam com as mensagens, não só nos estudos da quarta-feira, mas também nas mensagens pela manhã, no domingo pela manhã e no domingo à noite nos cultos. Tivemos um período afastado por questão de saúde, mas graças a Deus e graças às orações de todos aqueles que intercederam por mim, nós estamos de volta com muita alegria, com muito prazer, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, para a glória do próprio Deus. Então, eu quero iniciar nesse momento com uma oração. Você que está em casa, que nos acompanha, ore comigo, curve a sua fronte e vamos orar, adorando ao Senhor, agradecendo a Ele por mais um dia de vida, por esse domingo pela manhã, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Vamos orar e depois louvaremos ao Senhor nosso Deus. Oremos. Ó Deus querido e Pai todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos na beleza da tua santidade e te damos graças, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu conforto e o teu consolo nas horas mais difíceis da nossa vida. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua mão poderosa que nos acompanhou durante os dias difíceis, com os dias de enfermidade que vieram sobre nós. Ó Deus querido, muito obrigado pela tua presença. Tu és o Deus que sara, o Deus que sana, que traz paz à nossa alma, que traz restauração à tua igreja e a cada um de nós. Obrigado pela vida de todos os amados irmãos, por aqueles que oraram, por aqueles que intercederam. Ó Deus, obrigado pela vida da tua igreja, obrigado pela vida dos meus amigos e amigas. Ó Senhor, nos abençoa, faz isso para a glória do teu santo nome, nesse momento, nessa manhã em que estamos aqui diante da tua presença para adorar o teu santo nome e para proclamar o Evangelho, falar da tua palavra, palavra de salvação, palavra que edifica, palavra que nos dá esperança e que nos exorta a andarmos melhor na caminhada cristã até o dia da tua volta. Ó Deus, seja propício ao teu povo, a todos aqueles que oram conosco, ou também a todos aqueles que não estão podendo nos acompanhar, mas o Senhor sabe e conhece a cada um deles. Eu te peço que em nome de Jesus os abençoe, os guarde, os livre do mal, para a glória e louvor do teu nome. É o que nós oramos, Senhor, sob o perdão dos nossos pecados, mas agradecidos pela misericórdia e graça dispensada pelo teu Filho Jesus Cristo, o qual a quem oramos e agradecemos por tudo. Amém. Queridos irmãos e amigos, vamos louvar ao Senhor. Você que tem o seu inário aí na sua Bíblia, o inário à parte, o nosso novo cântico presbiteriano, abra lá no hino 19, que tem como título Rei Sublime, e vamos louvar ao Senhor com esse cântico belíssimo que fala das grandezas de Deus, de como Deus é sublime, majestoso, é o Senhor dos exércitos. Vamos louvar a Ele nesse momento. Abra o seu inário, o hino de número 19, e nos acompanhe louvando e cantando e exaltando o nome do Senhor, nosso Deus, nesse momento. Hino de número 19, que tem como título Rei Sublime. Recebe
dos céus, louvor a Deus ressoa de gratidão ao soberano amor, os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu bem feitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para todos, sempre e eternamente, Ele seja louvado e seja adorado. Queridos irmãos, antes de propriamente entrarmos no momento da mensagem, eu gostaria de que os irmãos me acompanhassem na leitura da palavra do Senhor, que se encontra lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Por favor, que nós pudéssemos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 11. A leitura da palavra de Deus, extremamente importante ouvirmos a palavra do Senhor, lermos a palavra de Deus. Então, por favor, abra sua Bíblia lá na primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalônica, lá no capítulo 5, e acompanhem, por favor, a leitura pertinente da palavra do Senhor, do versículo 1 ao versículo 11. Leitura essa extremamente importante para o período que estamos passando. Últimos dias é a mensagem da palavra de Deus. Esses são os últimos dias para o tempo em que o Senhor retornará. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, é a mensagem bíblica para os nossos dias, da grande esperança e convicção da igreja do encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então, acompanhe, por favor, a leitura, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, onde diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz, segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores do parto, aquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor,
e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Por isso, queridos irmãos, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também assim estáis fazendo. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Está aqui a palavra do apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, que andavam ansiosos e preocupados com a volta do Senhor. Havia uma agitação naquela igreja e o apóstolo Paulo os consola com a palavra de Deus para que não andemos ansiosos, mas preparados para o encontro com Jesus Cristo. E eis aqui, de fato, o que Paulo diz acerca dos últimos dias. E essa é a nossa esperança de esperarmos a vinda do Senhor. Queridos, vamos orar mais uma vez, por favor, curva a sua fronte, e aí logo depois disso eu estarei fazendo a leitura da palavra de Deus, que será como base para a mensagem e a reflexão da palavra do Senhor essa manhã para nós. Vamos orar antes, curva a sua fronte mais uma vez, e vamos orar ao Senhor agradecendo por esse momento. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem louvamos e adoramos e esperamos ansiosamente, não com a ansiedade humana da nossa limitação, como por alguém que não está por vir, mas sim a ansiosa certeza, o desejo de estarmos com o Senhor e de vê-lo a qualquer momento, para que o nosso coração se alegre, se regozije com um reino justo que será estabelecido aqui onde estamos. Pai Santo e Justo, nos orienta com a Tua palavra, nos renova, nos dá força, revigora, Senhor, a nossa fé. Sê propício à Tua igreja, sê propício a mim, a nós, a cada um que está aqui neste momento compartilhando da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Nos ilumina com Teu Santo Espírito, nos orienta com o Santo Espírito de Deus, para que possamos ser edificados para a glória de Jesus Cristo, a quem oramos e agradecemos por tudo nesse momento. Amém. Queridos irmãos, agora por favor abra sua Bíblia lá no Salmo de número 40, para nós fazermos a reflexão da palavra de Deus nessa manhã. Salmo de número 40, é um salmo que tem vários versos, mas nós vamos nos deter apenas do verso 1 ao verso 3, será a base para a nossa mensagem essa manhã. Salmo de número 40, do verso 1 apenas ao verso 3. Salmo 40, do 1 ao 3, nós já fizemos a oração, agradecemos ao Senhor por esse momento, pela edificação da sua palavra, antecipadamente, e rogamos a Deus que ela nos mantenha firme em pé, e como tem feito isso até agora, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Salmo de número 40, verso de 1 a 3, diz assim a palavra de Deus. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra lida e faça com que os nossos olhos e ouvidos nesse momento estejam abertos para contemplarmos as maravilhas da sua lei. Amém, meus queridos irmãos. É maravilhoso, irmãos, contemplar esses versos no coração do rei Davi, escrito com tanto amor, com profunda convicção sobre aquilo que Deus fez na vida do rei
e também na vida do povo. Para alguns, ainda existem algumas dúvidas sobre quando este salmo foi escrito. Historicamente, não encontramos data, mas alguns estudiosos também acham que pode ter sido escrito no período em que Davi fugia e se escondia da perseguição de Saul. Já outros acreditam ter sua origem no período da rebelião de Absalão, também contra o rei Davi. Mas, de qualquer forma, olhando para esse texto, Davi aqui nessa passagem pode estar se referindo a uma infinidade de perigos dos quais Deus sempre os livrou. Davi aqui neste salmo tem boas razões para lembrar que já esteve envolvido num poço de lama em diversos momentos da sua vida, e o Senhor, com braço forte, com graça, amor e misericórdia, o retirou de lá. Ou seja, aqui diante do texto, ele nos fala de momentos em sua vida em que se sentiu completamente angustiado, perdido, desamparado e por muitas vezes sem esperança. O que são sentimentos não apenas próprios do rei Davi ou de qualquer uma outra pessoa daquela época, mas sim também esses sentimentos estão ligados a mim e a você, a Igreja de Cristo nos dias de hoje. Então tome por base essas emoções no coração do rei Davi. Mesmo no momento de medo do rei ou do povo, ou um momento de pavor que eu e você tivemos, como há 20 dias atrás, momentos difíceis eu passei com relação à minha saúde, e momentos esse de medo aqui que Davi também por muitas vezes passou. Devemos nos lembrar, assim como ele, de que de fato Deus sempre ouviu o nosso clamor, sempre está sempre presente conosco, ouvindo as nossas súplicas, as nossas orações. E neste salmo aqui, meus irmãos, nos conta como o Senhor tirou o rei Davi da lama e o levou ao louvor ao próprio Deus. De onde ele sai e para onde ele vai. E dentro desses dois pontos, nesse trajeto, o que Deus fez para que Davi o louvasse e o adorasse. Davi recebeu nos lábios, nos seus pulmões, na sua boca, da parte de Deus, um novo cântico profundo em seu coração. Ele fez isso com muita alegria. Esse foi um dos grandes presentes que Deus concedeu a Davi. Esse é um dos grandes presentes que o Senhor pode conceder a mim e a você e a sua igreja. As palavras aqui, meus irmãos, deste salmo falou ao coração de Davi, ao povo de Deus, assim como também nos fala hoje, nesse momento. Somos aqui lembrados pelo salmista de que do que o Senhor fez, não só por ele, pelo povo que andou ali sob o olhar do Senhor, mas também pelo que o Senhor fez por nós. Davi aqui viu que a profundidade da sua aflição chegou a um momento em que ele não podia agir por ele próprio. Por quantas vezes nós também percebemos o momento de aflição na nossa vida, um limite, um limiar de um momento em que não podemos fazer nada, não temos força, não temos a mínima condição de levantar de onde estamos. Davi viu essa profundidade da aflição a que chegou, e nós por muitas vezes temos visto também o quanto nós temos em dados momentos da história da nossa vida afundado em algumas situações, e de lá não podemos sair sem que o próprio Deus, assim como levantou Davi com o seu poder e sua graça, o faz também para conosco. Por isso, queridos irmãos, diante desse texto do Salmo 40, do verso de 1 a 3, eu quero refletir com você sobre o seguinte tema: da angústia ao louvor. Esse é o tema do Salmo para essa manhã, para mim e para você. Da angústia ao louvor. Em primeiro lugar, irmãos, aí como diz o início do versículo 1, do verso 1, da angústia ao louvor
é nesse tempo, é nesse espaço de um ponto a outro que nós, em primeiro lugar, experimentamos da sua graça, assim como Davi experimentou. Por isso, a primeira frase aí do verso 1 é Davi expressando com grande profundidade: esperei confiantemente pelo Senhor. O salmista aqui, há algo interessante que eu quero detalhar para os irmãos com relação a essa expressão do rei Davi, esperei confiantemente pelo Senhor. O salmista aqui descreve um tempo importante de espera. E uma tradução literal do texto hebraico no qual foi escrito o Salmo está na expressão original que João Calvino costumava usar nesse texto quando pregava, esperando, esperei. Essa é a expressão usada literalmente no original desse Salmo 40, ao invés da nossa tradução esperei confiantemente, lá está escrito esperando, esperei. Essa expressão é o que chamamos e o que Calvino nos ensina nos seus escritos de um hebraísmo. Esse hebraísmo significa um desejo intenso e ardente. Então, o salmista está mentalmente e inteiramente submisso a Deus quando ele usa essa expressão esperando, esperei. Por isso, ele duplica aqui esse verbo esperar, esperando, esperei. Isso mostra aqui como um significado profundo de que o salmista tem a sua paciência constante. Olha o quanto isso é importante para nós em termos de ensinamento. A nossa paciência muitas vezes ela é limitada. Nós estamos esperando no Senhor confiadamente, mas daqui a pouco ela cede, ela esmorece ou ela cessa num dado momento e precisamos de um renovo, de um saculejo para podermos voltar àquela espera confiantemente ao Senhor. Mas aqui, o esperando, esperei, ele mostra uma paciência constante, ou seja, Davi não vacilava na sua espera e na sua confiança de que Deus o tiraria do lamaçal de onde ele estava. Isso revela um longo tempo de espera. Não é um tempo curto, onde a paciência humana se esgota, mas é de um longo tempo de espera. E esperando no Senhor é que você consegue ter essa paciência constante, se enchendo de Deus, buscando em oração e na sua palavra ter o renovo, o fortalecimento e o multiplicar da sua fé, da nossa fé, para que não venhamos a desfalecer em algum momento na espera longa de uma solução ou de que Deus venha em nosso socorro. Então, Davi sabia que era incapaz, irmãos, de ajudar a si mesmo. Por isso ele precisava esperar no Senhor. Por isso que ele precisava estar esperando, como ele diz aqui no texto original, esperando, esperei. Ou seja, pacientemente eu esperei pelo Senhor. Confiadamente eu esperei constantemente pelo Senhor. E isso aqui que Davi nos ensina, nos mostra que sua fé ainda continuava viva, mesmo em tempos completamente escuros, difíceis, completamente um tempo impossível dele poder contornar a situação da sua vida. E claro, todos nós já experimentamos momentos de impotência profunda, dificuldades grandes na nossa vida, como esse período que nós estamos passando, que muitos de nós, quando sentamos para pensar direitinho, vemos que parece algo impossível o contornar de um vírus que está espalhado no mundo inteiro. O contornar de uma situação de lamento, de perdas de parentes, de amigos, parece que tudo não consegue voltar ao normal. Por isso é preciso nós olharmos para esse salmo, irmãos, para termos a confiança em Deus. Confiança essa que nos faz aqui entender pelo que Davi passou quando ele escreveu esse salmo ao Senhor. E mesmo sabendo ele que demorasse Deus em socorrê-lo, o seu coração não desfaleceu, nem se cansou. Por isso que eu falei da constância aqui, da sua fé e da sua espera. Mas antes,
ele deu grande demonstração de paciência. Quando na nossa tradução ele diz confiei, esperei confiantemente no Senhor. Ou esperando, esperei de todo o coração. E foi assim, demonstrando essa paciência, ouvindo a voz de Deus por meio da sua palavra, que ele aguarda confiantemente. E com isso, irmãos, nós aprendemos que a fé não é totalmente provada, senão quando esperamos longamente. Você já percebeu isso? Sabe, quando você vai entender se a sua fé é firme, se ela é constante, é quando esperamos por algo longamente. Quando o tempo passa e parece que aquilo não se resolve, a solução não chega, o nosso socorro não está à nossa frente para nos tirar de uma situação completamente impossível de sair pelas nossas forças. É aí que a fé se mostra, é aí que nós vemos a sua base, aonde ela está plantada, em cima da areia ou na rocha, que é Jesus Cristo. É isso que diz o texto, nos mostrando que isso é experimentar a graça de Deus durante o tempo de prova. E é nesse período que o Senhor está nos abençoando. Da angústia ao louvor, nós experimentamos da sua graça, assim como o rei Davi. E Davi nos diz que quando clamou ao Senhor, Deus fez algo extraordinário, irmãos, que muitas vezes lemos o texto rapidamente e não prestamos atenção aos detalhes do que o Senhor está falando ao nosso coração e daquilo que Ele está fazendo, e não prestamos atenção a esses detalhes. Davi diz que quando ora ao Senhor, que quando clama ao Senhor, o Senhor se inclina para ele. Davi estava em uma posição em que não podia alcançar o Senhor. Eu e você, por muitas vezes, já estivemos ou estamos em posições que não podemos alcançar ao Senhor. Mas sabe o que é que o Senhor faz? Ele se inclina para nós. Ele se inclinou para o rei Davi. Davi não conseguia se libertar daquele poço de lamaçal, ele não conseguia alcançar ao Senhor, por mais que desejasse, que buscasse das suas forças, mas Deus graciosamente o alcançou. Ele renuncia à sua superioridade. Olha o que Deus faz. Levanta-se do seu trono, renuncia o seu poder e se inclina, se dobra para levantar o homem solitário, aquele que está caído, aquele que está necessitado. Por isso, aprenda essa primeira lição. Vamos aprender e guardar essa lição no nosso coração. Esse primeiro ponto aqui que Davi nos traz como uma lição importante. Quando da angústia ao louvor, nós experimentamos da graça de Deus. Quando eu estava na angústia, quando eu estava num momento difícil, no trajeto entre a angústia e ao louvor, no qual eu estou hoje aqui expressando a minha alegria, a minha gratidão, o meu louvor a Deus, podendo estar com os irmãos novamente, com a igreja e sabendo que eu estou trabalhando de novo a palavra de Deus, a mensagem com a minha voz, voz que o Senhor continuou concedendo, pulmões que o Senhor continuou restaurando e deixando forte para poder proclamar o seu evangelho, edificar a igreja, ser edificado e falar da salvação de Deus para esse mundo. Ele me levou da angústia ao louvor, me fazendo experimentar da sua graça. Foi isso que ele fez com o rei Davi, foi isso que ele fez com o povo, é isso que ele faz comigo, com você e com a sua igreja, para a glória e louvor do seu nome. Por isso, da angústia ao louvor, nós experimentamos da sua graça. Mas uma segunda lição também é trazida aqui nos escritos do Salmo 40, nesse verso de 1 a 3, pelo rei Davi. Nós agora, da angústia ao louvor, não só experimentamos da sua graça, mas experimentamos do seu amor. Olha o que o salmista Davi diz lá no verso 2. Diz que ele tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Davi aqui nesse texto, queridos irmãos, que olhe para o seu texto e veja aí o que é que Davi está descrevendo. Ele descreve sua própria condição, como que estando em um abismo, num local impossível de sair.
num local impossível de que mesmo usando toda a sua força, todo o seu entendimento, tudo que ele tem nas veias, pelo sangue que corre nas suas veias, ele não conseguia sair de lá. Ele não conseguia mexer um dedo. Ele estava completamente impotente. Abismo aqui significa um poço de profunda calamidade. Um local onde não há nada onde você se agarrar para poder você sair de lá. E são essas as muitas situações que são representadas aqui nessa frase sobre profunda calamidade, do qual ele fala desse poço de lamaçal. Nós temos em nossa vida diversas situações onde estamos na mesma situação que Davi, seja de enfermidade, seja de questões familiares, seja de questões pessoais, emocionais, sentimentais, tudo aquilo que nos rodeia e que forma o contexto da nossa vida cristã. É como que estar preso em um lugar de tormento. Essa é a ideia de Davi aqui, por isso o seu clamor. E por isso a sua resposta ao clamor que ele deu a Deus, dizendo, ele tirou-me. Ele me tirou de um poço de perdição. Poço de perdição já está dizendo, é um poço, é um local perdido, é um local onde você não tem mais jeito, é impossível de sair de lá. O que está de fato acabado, destruído. Então veja, o texto original descreve aqui os sofrimentos do salmista, sob como que é a imagem de uma caverna escura debaixo da terra. E como sair de lá? Não é? Como você galgar degraus e poder sair de lá com facilidade? Não tem como, é extremamente difícil. Não sai, é impossível. Ele não tinha como sair de lá. Assim também expressa o Salmo 18, lá o salmista no Salmo 18, no verso 16, quando ele diz de onde ele estava, ele diz assim, do alto me estendeu ele, Deus, a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Eu espero que em Deus nunca, mas quem teve a terrível sensação, por exemplo, de um afogamento, ou como podemos imaginar na época onde vimos pelas redes de televisão aquelas cenas horríveis, dramáticas de um tsunami que veio sobre as cidades, algumas cidades, e aí cobre prédios, casas, sai levando tudo pela frente, mas acima de tudo, pessoas. Imagine como uma pessoa, um ser humano que tem a sua força limitada frente a um tsunami tremendo, vários metros de altura, a água está lá em cima e ela cobre aquela pessoa com uma violência muito grande, com uma densidade muito grande, e a pessoa não consegue sair lá de baixo, é impossível, a morte é certa. Esse é o sentimento aqui do salmista no capítulo 18, lá no verso 16. Do alto ele me estende a mão, porque se ele não me estende a mão e não me toma pelas mãos, não me tirava daquelas águas, eu não conseguiria sair e a morte era iminente. Ele está falando aqui como alguém ferido também pelos problemas e pesos da vida. É isso que trazemos como lição para nós. Mas Deus, diz o texto, o alcançou mesmo naquele momento terrível. Ou seja, irmãos, não há momento impossível, terrível, desastroso, de catástrofe, dias horríveis, no qual Deus não possa nos salvar. No qual Deus não possa nos redimir, nos restaurar, trazer-nos do momento mais escuro e difícil da nossa vida a sua maravilhosa luz. É aqui que o salmista está descrevendo isso no Salmo 18. Deus estendeu o seu amor a Davi. Deus estendeu o seu amor ao salmista no Salmo 18. Deus estendeu o seu amor a mim, a você, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Agora, você acaba lembrando da angústia ao louvor, nós experimentamos do seu amor, além da sua graça. Quem de nós, irmãos, pode esquecer momentos difíceis da nossa vida? Isso nós temos marcados na nossa mente como uma fotografia, marcados na nossa alma e no nosso coração. Quem é que pode esquecer a dor e a solidão? Ou o sentimento de abandono, por exemplo? Mas graças a Deus pelo seu terno amor que nos alcançou para nos sarar quando estávamos feridos, doloridos, perdidos e sem condição
de levantar de onde estávamos. Quando mais precisávamos dele, ele não se afastou de nós. Ele nos amou, curou nossas feridas e nos deu descanso. É o que assevera a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, no versículo 28. Diz o Senhor: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o clamor a Ele, sobre aquele que pode nos resgatar dos momentos mais difíceis da nossa vida. No Evangelho de João, também no capítulo 6, no versículo 37, a palavra de Deus nos diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ou seja, o Senhor não nos abandona em momento algum. Por isso, o Salmo 40 está aqui entre os salmos, entre os 150 salmos. Ele está aqui com palavras profundas do rei Davi. Em momentos de angústia e de dificuldade da sua vida, ele mostra a todos. E ele vai falar isso no verso adiante, onde todos poderão contemplar e ver que o Senhor nos tirou da angústia e nos levou para o louvor da sua glória. E durante esse trajeto, você experimentou da graça, assim como eu, assim como o rei Davi. Nós experimentamos do seu amor, assim como eu experimentei, assim como o rei Davi e também a sua igreja. Você se lembra daquele dia que o Senhor da glória se curvou para ouvir o seu clamor? Você já pensou nisso? Você já imaginou que no dia da angústia, no dia do clamor e da súplica, o Senhor se inclinou para você? Ele se inclina. Ele se volta para nós. Ele vira o seu rosto para nós. Da época em que o Deus Criador desceu mais fundo do que você jamais poderia imaginar, Ele desceu e foi lá te buscar. Ele desceu e foi me buscar. Ele desceu no mais profundo abismo e foi buscar o rei Davi. Nunca nós poderíamos, nem poderemos alcançar o Senhor. Afinal, estávamos afundados no lamaçal, mas o seu amor sempre prevalece, conforme o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 8, no versículo 39, ele diz com maestria nas palavras dadas pelo Espírito Santo de Deus, quando ele professa aqui: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura irá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada é muro para Deus. Nada é abismo que Deus não possa transpor. Nada é tão poderoso que Deus não possa passar, que Deus não possa transpor por amor ao seu servo. Aqui está a incrível mudança, irmãos, descrita nesse salmo, que se manifesta ao salmista. A grandeza do amor de Deus que foi dada a ele, a ponto de Davi declarar que seus pés foram colocados sobre a rocha, tirados do lamaçal do pecado e postos sobre a rocha. Tirados do lamaçal da angústia, da dificuldade e das tempestades e colocados sobre a rocha. Agora os seus passos foram bem firmados. Antes só escorregavam. Era tentando sair e escorregando. Tentando subir de onde estava e escorregando. Estavam atolados na lama. Mas agora Davi declara, assim como eu e você, nossos pés foram colocados sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Então, Davi nos ensina, em primeiro lugar aqui, da angústia ao louvor nós experimentamos a graça de Deus. Davi nos ensina, em segundo lugar, que da angústia ao louvor nós experimentamos do seu amor. E por último, ele nos ensina que da angústia ao louvor nós experimentamos um novo cântico. Nesse primeiro trecho aqui do Salmo 40, no verso 3, o salmista termina a descrição do que Deus fez a ele. Preste bem atenção. A expressão de Davi é de que Deus pôs um novo cântico em sua boca. Ele destaca o seu livramento, seja qual for a maneira que Deus se agrada em nos socorrer. Ele não exige nada demais, não só de Davi, nem nada demais de mim e de você, senão que sejamos gratos ao Senhor. Que sejamos
gratos a Ele e guardemos na nossa memória, no nosso coração, aquilo que Ele fez por nós. Davi não esquece. E convém que não esqueçamos daquilo que Deus fez por mim e por você. Ou seja, aqui no texto, Ele quer nos conceder seus benefícios. Imediatamente, Ele quer também que nós abramos a boca e louvemos ao seu santo nome. Nós precisamos, nesse trajeto da angústia ao louvor, perceber, guardar a graça, o amor e saber que no final o Senhor põe em nossos lábios um novo cântico. E de imediato você precisa, ao sair, louvar a Deus. Nós precisamos louvar ao Senhor. Não perca tempo, não deixe para depois, para amanhã, para daqui a 6 meses, para agradecer. No momento em que você for resgatado, do momento difícil em que você for tirado, agradeça. Já saia com esse novo cântico que o Senhor te deu nos lábios. Já vá louvando ao Senhor, já vá adorando ao Senhor, já vá agradecendo por tudo a Deus. E isso convém não só aos momentos de dificuldade, mas quando você abrir os olhos pela manhã, primeiro cântico que vem à sua boca deve ser de louvor ao Senhor pelo milagre da vida. Um novo cântico aqui é dado a Davi. E ele usa essa expressão no sentido da forma com que seu livramento foi tão único. Esse louvor, esse cântico é tão especial, tanto quanto foi especial o seu livramento e único. Por isso ele diz que o Senhor é digno de ser guardado na memória eternamente. Esperei, e quando ele veio, e quando ele me tomou pela sua mão poderosa, depois que me colocou em cima da rocha, me colocou num lugar firme, onde meus pés não vão vacilar, ele me deu um cântico novo nos lábios. Por isso eu preciso guardar na minha memória e no meu coração esse momento de gratidão e de bênção da parte do Senhor por toda a eternidade. Sabemos que não há bênção de Deus que seja tão pequena que não precise dos mais elevados louvores da nossa parte. Não podemos tratar assim. Aprenda isso da parte da palavra de Deus. Eu só louvo ao Senhor, só faço um grande momento de adoração a Deus com um grande livramento. São nos pequenos livramentos que o milagre de Deus acontece, que o poder de Deus é demonstrado. Você não só deve olhar para o macro, para aquilo que é gigante, olhar para os céus, olhar para os planetas e o cosmos, para ver a soberania de Deus e o seu poder, para poder louvar a Ele. Mas você precisa olhar para o micro, você precisa olhar para as células que andam no teu corpo, que se movimentam, aquilo que gera oxigênio, que faz você e eu respirarmos, que nos dá vida, toda a ligação das sinapses dos nossos neurônios. Isso é poder de Deus, é a biologia, a nossa fisiologia que funciona no micro, aonde só com o auxílio de um microscópio é que podemos ver o que Deus tem feito de conexão e de tanta perfeição no nosso corpo. E isso é digno de bastante louvor, de eterno louvor, e de ser guardado na memória e no nosso coração tudo aquilo que Ele faz por nós. Imagine o que é que faz o teu coração bater por tantos anos. Eu tenho 50 anos, eu tenho 60, eu tenho 80, eu tenho 90. Faça as contas de quantas vezes o teu coração bateu desde o dia que você foi concebido no ventre da sua mãe. O que faz ele bater, o que leva esse músculo a se contrair durante tantos anos, o que é que passa por ele, as células que passam por ele carregadas de oxigênio para poder você estar vivo. Isso é milagre de Deus, isso é poder de Deus, isso é graça de Deus, isso é amor de Deus. Por isso o salmista não desvanece, ele não desanima, ele não fraqueja, dizendo esperando, esperei, porque durante todos esses anos o Senhor foi sempre comigo, o Senhor é sempre comigo. E mesmo nos momentos difíceis, Ele é o meu pastor, Ele não me desamparará em momento algum. Por isso, as bênçãos não podem ter tamanho, ter altura ou profundidade, para que o louvor e a adoração sejam relativas a elas. Se eu acho que a bênção de Deus foi pequena e eu louvo pequeno, eu estou completamente errado. Se eu acho que somente na grande e majestosa bênção ou livramento é que eu devo louvar e engrandecer grandemente, eu estou completamente errado.
O nosso louvor deve ser constante. A nossa adoração deve ser tão grande quanto as bênçãos do Senhor na nossa vida. Por isso, queridos irmãos, o final do verso 3 diz ainda aqui o salmista Davi, que em tudo isso que ele testemunha neste salmo, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aqui o salmista fala desse fruto que é o novo cântico, da graça de uma maneira pedagógica, de uma maneira que nos ensina, que vai nos ensinando a cada passo da nossa vida. O livramento testemunha uma instrução comum a todos. Por isso que ele diz, muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Quando o Senhor restaurou a Davi, ele fez muito mais do que mudar o ambiente e a situação onde Davi estava. Assim também comigo e com você. O salmista mostra que tem e há um novo cântico em seus lábios agora. Há um novo cântico em sua boca. A boca canta porque o coração foi ajudado e está transbordando de gratidão. Quando o salmo começa, Davi não estava falando apenas aqui sobre cantar, mas ele clamou e esperou. Há uma expressão aqui de esperança insistente, baseada na necessidade. Agora a angústia do salmista foi substituída por uma canção de alegria. Nos nossos dias mais escuros, mais difíceis, mais tenebrosos, no momento seguinte, num abrir e fechar de olhos, o Senhor transforma a nossa angústia em louvor. E durante esse trajeto nos mostra a sua graça, nos mostra o seu amor, nos mostra que agora nos nossos lábios há um novo cântico a Ele, dado por Ele mesmo. Onde antes tinha angústia, escuridão e desesperança, agora alegria, luz e paz. Essa mudança no coração, meus irmãos, põe uma música nos lábios de Davi, põe uma música nos meus lábios e nos seus lábios. Mas por que isso? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, o versículo 34, responde, porque a boca fala do que está cheio o coração. E se o coração está cheio de gratidão por tão grande livramento, os lábios não farão outra coisa a não ser louvar ao Senhor, sinceramente, com toda alegria, com todo júbilo e com toda satisfação. Esse é o ensinamento de Davi. Esse é o terceiro ensinamento importante de Davi. Que no trajeto da angústia ao louvor, nós experimentamos esse novo cântico. Eu quero concluir aqui, meus irmãos, essas palavras do Salmo 40, do ensinamento do rei Davi com relação à nossa vida de intimidade e de conexão com o Senhor. Davi sempre teve motivos para louvar ao Senhor e nós também sempre temos motivos para louvar ao Senhor. Mas ele agora tem um novo. Ele agora tem um novo motivo. Porque a cada ação de Deus em sua vida, ele experimenta uma manifestação única, não é igual. O rio não passa no mesmo lugar duas vezes. A palavra de Deus se renova todo dia. Por isso há uma manifestação única da graça de Deus em sua vida e ele deseja louvar o Senhor por causa disso. A mesma verdade, irmãos, separa cada um de nós. Talvez a sua experiência não tenha sido parecida com a de Davi ou com a minha. Quando nos levantou, ele fez algo especial e único na nossa vida. Quando o Senhor se moveu do seu trono e se inclinou para mim e para você, assim como fez com o rei Davi, ele fez algo único, soberano e sublime na nossa vida. E o resultado do que ele fez por nós, nós devemos louvá-lo por tão grande salvação. E precisamos, claro, estar permanentemente andando na sua vontade, fazendo a sua vontade. Precisamos testemunhar dos seus mandamentos, conforme o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 16, versículo 15. Nós precisamos lá pregar o Evangelho a toda a criatura. E por fim, Atos capítulo 1, versículo 8. Precisamos, com isso, ser
testemunhas até os confins da terra. Lembre-se, nós fomos retirados da lama, da angústia e levados ao louvor, a um novo cântico. Da angústia ao louvor, nós experimentamos da graça, do amor e de um novo cântico nos nossos lábios. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que abençoe a nossa igreja, que abençoe a igreja de Cristo Jesus espalhada sobre a face da terra. Gratidão, gratidão e louvor é o que deve estar nos nossos lábios e no nosso coração. Vamos orar nesse momento. Pai querido, nós te louvamos permanentemente e te agradecemos, ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor e pelo novo cântico que tu tens colocado nos nossos lábios como graça e misericórdia única a cada momento em que tu nos tira das nossas dificuldades. Nós somos gratos, Senhor, e nós te pedimos que essa gratidão esteja fixada, enraizada no nosso coração para todo sempre. Nós precisamos estar louvando a Ti, Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa todos aqueles que nos escutam nesse momento. Edifica, Senhor, com a Tua palavra a todos aqueles que nos acompanham e têm estado conosco ouvindo as mensagens da palavra do Senhor. Ajuda-me, faz também comigo, Senhor, um vaso para a Tua graça, para a Tua misericórdia, para o Teu amor, para a glória e louvor do Teu santo nome. Eu te agradeço por tudo e te peço a Tua bênção sobre nós durante todo este dia, para que no próximo momento à noite nós possamos estar aqui louvando e te adorando para a glória do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus nós te oramos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus mais uma vez pelas bênçãos do Senhor na minha vida, pelos períodos difíceis que passei e pela restauração da minha saúde, pelas bênçãos derramadas na vida da minha família e também pelas ricas bênçãos de misericórdia que o Senhor destinou a cada um de vocês. Quero fazer menção aqui rapidamente, louvando a Deus e agradecendo ao Senhor pelo aniversário hoje da nossa querida irmã Edith. Está completando idade nova, mais um ano de experiência, e o Senhor tem estado com ela, e o Senhor a tem abençoado e concedido o milagre da vida. Que Deus a abençoe profundamente, juntamente com toda a sua família, para a glória de Jesus Cristo. À noite estaremos juntos, se Deus permitir, 19 horas, para o culto de adoração e louvor ao Senhor nosso Deus. Tenham um bom dia, um bom domingo, um bom almoço, que o Senhor vos abençoe e também vos guarde em nome de Jesus. Amém.